Olá, atenção você que está realmente imbuído em tirar uma nota boa na redação do Enem. Se você pretende, então, atingir a nota máxima, dedique-se um pouco mais aos conhecimentos sobre gramática. Trazemos, então, mais um tópico importante para melhorar o uso, essa maneabilidade da gramática por você que quer uma vaga na universidade. O uso dos pronomes. Pronome, o próprio nome diz, é uma palavra que pode substituir um nome. Então, existem vários pronomes. Essa palavra que pode substituir um nome, nós temos pronomes pessoais, por exemplo, os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso oblíquo, me, ti, si, o também, o a. Os demonstrativos, isso, esse, este, aquele. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso. Okay? Então, existem vários pronomes. E, é claro, toda vez que você está escrevendo, surgem situações em que a palavra, de alguma maneira, acaba se repetindo. Para não repetir determinadas palavras ou construções, você pode utilizar um pronome. Para que isso serve? Para que o seu texto tenha uma progressão, para que ele se desenvolva melhor e, é claro, evitar as famosas repetições e vestibular, de alguma maneira, a banca procura essas repetições. Então, você evita. Você utilizou uma palavra e para repeti-la, você coloca o pronome e o seu texto estará, com certeza, bem melhor. Você vai e diz assim: o governador viajou para resolver problemas de ordem pessoal. Ele deixou em seu lugar um representante. Na hora que você disse ele, esse ele é um pronome pessoal do caso reto que substitui a palavra governador. E você não repetiu a palavra governador. Então, basicamente é isso. O pronome ele acaba substituindo um nome. Conhecer pronomes também melhora a competência 4, que é a questão da coesão, da amarração das frases, dos períodos construídos por você. Então, utilização de pronomes. Aí vem um toque muito importante que se chama topologia pronominal. Topologia pronominal é a colocação do pronome no lugar certo. É isso que quer dizer. Topos quer dizer lugar, não é? E logia no sentido de conhecer o lugar certo do pronome. Existe a próclise, e a próclise é quando o pronome ele é atraído para antes do verbo. O que é que faz isso? Qualquer palavra de natureza negativa. Então, um advérbio, não é? Quando você diz assim, não me convidaram para esta festa pobre, como existe, por exemplo, numa música do Cazuza. O me, ele vem para antes do verbo. Mas por que ele veio para antes do verbo? Por causa do advérbio não. Então, essa palavra negativa que atrai. Quando eu digo assim, nunca falei-te de mim, necessariamente, nunca falei-te de mim, poderia até ser aceito de forma mais erudita, mas o nunca é um advérbio, é uma palavra de natureza negativa, então deve atrair o pronome. Então o certo é nunca te falei de mim. Isso é a próclise. Existe a ênclise. A ênclise é quando o pronome é posposto ao verbo. Ele já vem logo em seguida ao verbo. Aí eu lembro a vocês uma coisa. A ênclise, na verdade, ela é a regra. A próclise é uma exceção. Por quê? Porque toda vida uma frase ela há de começar ou com o sujeito ou pelo verbo. Por isso que tem termos essenciais da frase, da oração, sujeito e predicado. Então, precisa começar pelo verbo, se não houver o sujeito. Nesse caso, então, logo em seguida ao verbo, vem o pronome. Então, isso a gente chama de ênclise, não é? Quando a gente vai e diz assim, come-se bem neste lugar. Então, está ali o verbo e o pronome logo em seguida. Então, toda vez que se tem o verbo e o pronome em seguida, o nome é ênclise. Outro exemplo, como faz-se necessária a intervenção pelo Estado. Então, você tem aí uma ênclise, que é o verbo e logo em seguida o pronome. Existe a mesóclise, que não é muito usada. Costumam dizer que a mesóclise ela é literária. Como assim? Ora, ela não acontece sempre. E quando ela acontece, dá um aspecto meio erudito àquela construção. E aí, lembrem, é uma questão também de flexão verbal. Por exemplo, não podemos dizer, venderei a ti o carro, não é?
Ou é errado dizer te venderei o carro, é o mais errado ainda. E venderei-te é pior ainda. Então, como se deve fazer? Você, de alguma maneira, vai afastar o verbo da sua terminação, que no caso é a desinência, ok? E colocar o pronome. Então, não sei se você percebe, mas o pronome ele fica no meio, por isso que o nome é mesos, né? Mesóclise é o pronome colocado no meio. Você afasta o verbo no infinitivo, vender, coloca a terminação mais para adiante e o pronome vai para o meio do verbo. Então fica, vender-te-ei o carro. Esse lance de dizer que é o meio é verdade. Outro tipo de topologia pronominal é a apossínclise. E a apossínclise é mais erudita ainda, que é, de certa maneira, a intercalação do pronome. Quando eu digo, por exemplo, ela me não disse a verdade sobre aquele assunto. Veja, ela me não disse. Além de você ter o não atraindo o pronome, além disso você tem o ela que atrai o pronome. Em vez de dizer ela não me disse, fica ela me não disse. Então a apossínclise ela é menos usual ainda e, é claro, você deve evitar mesóclise e apossínclise. Temos ainda, além da topologia pronominal, a utilização problemática dos relativos. A gente costuma dizer que é o drama dos relativos. Muitos alunos, mesmo na linguagem oral, não conseguem utilizar corretamente o relativo. Relativos como o qual, os quais, na qual. É comum encontrar esse erro. Veja um exemplo, né? É comum. Eu estava conversando com minha mãe, na qual ela me disse que medicina é um curso muito difícil. Veja o que essa pessoa falou. Estava conversando com a minha mãe, na qual ela me disse. Quando você usa o na qual, indica localização. Então, na hora que você diz sobre a sua mãe, na qual, quer dizer que você está ou dentro da sua mãe ou em cima da sua mãe. Então, o no qual ou na qual é localização. Então, veja, vou ao banheiro, no qual costumo também ler. Então, quando eu digo no qual ou na qual, é lugar, ok? Vou ao banheiro, aí é que você diz no qual. Normalmente a pessoa diz vou no banheiro. Não, é ao banheiro e no qual indica a localização. Então o correto sobre a frase em relação à mãe é estava conversando com minha mãe, a qual, quer dizer ela, é um relativo, a qual me disse que medicina era um curso bastante difícil. Então utilizar a qual, o qual, na qual, cujo. Outra coisa, muita gente escreve o cujo repetindo a. O filho cuja a mãe não precisa. O menino cujo o pai também está errado. Esse a e esse o já estão na palavra cujo. Então, o certo é o filho cuja mãe, só tem um a, não tem dois. O filho cuja mãe é médica, voltou. Ou então, o pai cujo filho é inteligente, está contente. Então, relativos como o qual, nos quais, as quais e cujo, é preciso mesmo se policiar e utilizá-los corretamente. Tome muito cuidado com os pronomes, em especial os pronomes relativos.